Boa noite, bem-vindos ao Teatro Camões. Quando falamos de poupança, há um setor mais delicado que todos os outros, o da saúde. É também uma área a necessitar de reorganização e a que, porventura, no passado, maior desperdício acumulou. Em todo caso, poupar na saúde de todos nós exige muito rigor técnico, equilíbrio e bom senso. O setor do medicamento tem sido um dos mais atingidos. A eliminação de barreiras à entrada de genéricos, a alteração do sistema de preços de referência, a redução da margem das farmácias, a prescrição eletrónica e a sua monitorização vão permitir uma poupança de 200 milhões de euros em 2012. Mas a polémica está instalada com a prescrição pela Denominação Comum Internacional, DCI. Quem decide os medicamentos que tomamos? O médico ou, em último caso, o farmacêutico? Muito boa noite aos dois bastonários que aqui estão, dos médicos e dos farmacêuticos também, e agradeço também a presença na plateia do presidente do Infarmed, da Apifarma, da Apogene, de associações de doentes, de médicos, de farmacêuticos, todos os que aqui vieram. Muito obrigada por terem vindo. Boa noite. Senhor bastonário dos médicos, porquê é que diz que a prescrição pela Denominação Comum Internacional pode colocar em risco a saúde dos doentes? Boa noite, Fátima. Boa noite, professor Carlos Maurício Barbosa, distinto bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. Meus senhores, minhas senhoras, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade que me dá para estar aqui, exatamente para explicar uma série de questões que não têm sido veiculadas da forma mais apropriada quando a mensagem passa na comunicação social. Eu queria começar por dizer que os médicos são favoráveis à prescrição de genéricos, aliás, como dizemos e escrevemos, nomeadamente no primeiro relatório que entregámos à Comissão de Saúde da Assembleia da República, em fevereiro deste ano. Está escrito, já agora esse relatório está escrito no nosso portal. Denominação Comum Internacional são genéricos. DCI são genéricos. É isso. Mais ou menos, denominação comum internacional, quer os originais, quer os genéricos, partilham, têm o seu nome específico, portanto, podia-se aplicar a todos. Enfim, normalmente, quando os medicamentos ainda estão protegidos por patente, essa questão não se põe tanto, embora possa haver as licenças, porque, no fundo, um princípio ativo corresponde a uma marca, no essencial. Nos genéricos, é com um princípio ativo pode corresponder a 50, 70, 80, 100 marcas diferentes então, neste caso, na farmácia. O que vai entrar em vigor em janeiro, cuja lei já está aprovada, como é que funciona? Mas se me deixa voltar um bocadinho atrás, nós somos favoráveis à prescrição de genéricos, tal como escrevemos no relatório, tal como temos no nosso portal, e toda esta questão tem sido descentralizada daquilo que é a nossa preocupação. A nossa preocupação é com os doentes, e é com as trocas de medicamentos nas farmácias que, de facto, podem ser prejudiciais aos doentes. Nós nada temos contra a prescrição por DCI, se a prescrição por DCI, tal como acontece no hospital, não implicasse trocas. Nós no hospital temos um princípio ativo, de uma marca que nem sabemos qual é, portanto temos um mercado de genéricos no hospital. Por isso prescrevemos por DCI, é tranquilo, são também tratamentos curtos, que são aplicados sob vigilância médica, portanto é uma situação completamente diferente daquilo que se passa no ambulatório. No ambulatório nós temos um mercado de múltiplas marcas do mesmo princípio ativo, podendo ter diferenças substanciais entre elas, daí que se nós replicássemos no ambulatório aquilo que se passa no hospital, no ambulatório prescrevíamos por DCI sem qualquer tipo de problema. Só que prescrever por DCI, contra o qual nós não estamos contra a DCI, mas contra as implicações que isso tem, por causa das implicações que pode trazer para a saúde dos doentes. Se nós estamos permanentemente a trocar marcas do mesmo princípio ativo, mas que podem ter diferenças muito significativas, há alterações clínicas no doente potenciais que lhe são prejudiciais. Sr. Bastonário, vamos então explicar. A lei obriga a prescrição eletrónica, sim, e a prescrição também por denominação comum internacional e leva também a que depois o farmacêutico possa trocar na farmácia a denominação comum por outro genérico ou por um princípio ativo que seja mais barato. Ou mais caro, como frequentemente acontece. Portanto, o farmacêutico tem a última palavra. O farmacêutico teria, com esta legislação, salvaguardando algumas exceções, poderia escolher a marca. E aquilo que acontece muitas vezes... do genérico. Poderia escolher a marca do genérico, mantendo, obviamente, o princípio ativo.
O que significa que, na farmácia, o doente podia estar repetidamente a mudar a marca. E depois diz-se que é tudo igual. Se fosse tudo igual, nós não tínhamos preocupação nenhuma. Mas, efetivamente, não é igual. Há muitas diferenças potenciais entre genéricos. Desde logo, porque quando se diz os medicamentos, os genéricos testaram a sua bioequivalência com o produto original. É verdade. Os genéricos são bioequivalentes com o produto original, segundo a definição consensualizada em termos internacionais. Mas há genéricos que não são bioequivalentes entre si. E esta é uma verdade absolutamente indesmentível. Há é uma genéricos questão fabricados técnica. em muitos pontos do mundo também. Também há genéricos diferentes. fabricados em muitos pontos do mundo, pode implicar problemas de qualidade, que aliás estão descritos. A própria FDA ainda agora chamou a atenção, provavelmente para a necessidade de terem de ser mais rigorosos na avaliação dos locais onde são produzidos alguns genéricos e também nos critérios de aprovação dos genéricos. Para abreviar e para passar já aqui ao Sr. Bastonário, o senhor defende que, portanto, o doente pode ser prejudicado como? Em que medida? O que é que pode acontecer a um doente cujo genérico seja trocado por um farmacêutico? Que sintomas, o que é que ele pode sofrer? O que é que varia? O problema não tem sequer a ver com a qualidade do genérico. Essa é outra questão que também podemos discutir. Vamos discutir esta também podemos discutir. Mas é outra questão. A questão é, dando de barato, ou aceitando que todos têm qualidade, as diferenças entre eles podem-se fazer na biodisponibilidade, o que faz com que seja possível que haja genéricos que não são bioequivalentes. Ora, medicamentos bioequivalentes não se podem intersubstituir entre si, ponto final, parágrafo. Além disso, variam no método de fabrico, que tem implicações, como o Sr. Bastonário sabe, nomeadamente na questão da furosemida. Provavelmente é a diferença de método de fabrico que faz com que a furosemida genérico não seja igual no efeito à furosemida original. Ineficácia terapêutica. Há diferenças nos excipientes. Claro, são teoricamente inertes, mas são substâncias químicas e podem levar a reações adversas ou uma indisposição inespecífica por parte do doente. Há diferenças de impurezas, cada vez mais se atribui importância às impurezas nos medicamentos. Há medicamentos que têm impurezas a mais e há diferenças, que este é um aspecto frequentíssimo no dia-a-dia do médico, há diferenças no aspecto, na cor, na forma do comprimido, no aspecto da caixa e há doentes que tomam 2 e 3 marcas do mesmo princípio ativo, descompensando, como aliás já foi reportado ao Infarmed. Portanto, a partir de janeiro, quando a lei da prescrição pela denominação comum internacional DCI, dos genéricos ao princípio ativo entrarem em vigor, os médicos não se responsabilizam em absoluto pela medicação que o doente tomar. Os médicos não se podem responsabilizar por trocas que sejam feitas na farmácia, como é óbvio. Sr. Bastonário dos farmacêuticos, a última palavra na medicação vai ser dada aos farmacêuticos, segundo esta lei, ou este tipo de prescrição? Antes de mais, boa noite, Fátima. Queria dizer-lhe que é com muito gosto que estou aqui neste seu já muito prestigiado programa. Cumprimentar o Sr. Bastonário da área dos médicos, o Sr. Professor José Manuel Silva. É também com imenso gosto que eu discuto este assunto com o Sr. Professor. Cumprimentar também a plateia e as distintas personalidades aqui presentes. Bom, eu gostava de começar por lhe dizer que isto, antes de mais, é um assunto de interesse nacional. Exatamente. Muito delicado. Muito delicado e de interesse nacional. E, portanto, desde logo temos que estar imbuídos deste espírito de interesse nacional, porque Portugal está a passar a situação que está a passar, as nossas finanças públicas estão como estão e, portanto, nós ou assumimos aqui responsabilidades ou então cada vez estamos numa situação pior. E, portanto, de facto, o que os portugueses podem contar é com este sentido de responsabilidade dos farmacêuticos. Isto é, nós temos, ao longo do tempo, defendido a prescrição de medicamentos pela denominação comum internacional. Trata-se de uma prática recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Trata-se da prática científica de prescrever medicamentos. Os medicamentos, quando qualquer estudante de medicina, qualquer estudante de farmácia estuda medicamentos, na sua farmacologia, na sua terapêutica, é assim que se estuda. Não estuda por marcas comerciais. E, portanto, esta questão da prescrição pela denominação comum internacional é irrepreensível. É assim que deve ser, é assim que é correto. Portugal já vai tarde. E mais, muitos outros países já o fazem, com belíssimos resultados. Olha, veja, um dos que também já não foi muito cedo é a Espanha. Desde dia 1 de novembro passado é obrigatória a prescrição de medicamentos pela denominação comum internacional em Espanha. Já é há muito tempo em França e noutros países. Bom, portanto, esta questão da prescrição pela denominação comum internacional é irrepreensível, é baseada em bases completamente científicas e não tem qualquer dúvida. E aí parece que estão de acordo. O Sr. Bastonário dos Médicos concordará com isto, por certo. Bom, até aqui estão todos de acordo. Eu penso que sim, mas eu vou continuar a explanar a minha ideia.
Bom, portanto, o que é que se coloca aqui também? Isto porque é que também é muito importante? É muito importante pela seguinte razão. Nós precisamos de promover o mercado de medicamentos genéricos em Portugal. Que tem vindo a crescer. Que tem vindo a crescer penosamente. Mas também não se sabe ao certo qual é a cota que neste momento tem, não é? Falam em números recentes do Infarmed é 21,4. 21,4. É 21,4. E se pensarmos apenas nos grupos homogéneos onde existem medicamentos genéricos, é 50%. Isto é, temos uma margem de mais de 50%. Nós podemos duplicar já neste momento... Que é o que o Ministro da Saúde quer. Exatamente. Nós podemos duplicar já neste momento, independentemente das providências cautelares e tudo o que está em tribunal, nós podemos já duplicar a nossa cota de medicamentos genéricos no mercado português. Portanto, isto é um aspecto muito importante. Repare, a figura do medicamento genérico que apareceu, e aparece, mais uma vez, baseada numa robustez científica que é intocável. E, portanto, aqui em Portugal, a Ordem dos Médicos resolveu, e tem vindo, aliás, vamos ver, a Ordem dos Médicos tem histórico neste aspecto. Nós temos 20 anos de vários tipos de argumento que tem vindo a ser sistematicamente utilizado pela Ordem dos Médicos. Agora, o Sr. Bastonário deu de barato a qualidade, mas, de facto, inicialmente não dava de barato de qualidade. O problema dos genéricos era a sua qualidade. Depois foi a sua bioequivalência. Depois, entretanto, a bioequivalência já foi melhor assumida. Hoje voltou a estar. E agora, qual é o grande argumento? É que os comprimidos têm cores diferentes e formatos diferentes. Veja lá, ao ponto que as coisas têm chegado. Eu vi vários argumentos. Bom, desde logo este. Dos excipientes, da qualidade, do controle de qualidade. Fátima, isso é outro aspecto que eu reputo de muito interesse. A Fátima compreenderá, por certo, qual é a formação de um médico, qual é a fundação de um farmacêutico. Muito bem. E eu acho interessantíssimo, nos últimos tempos, ouvi falar a Ordem dos Médicos e alguns seus dirigentes em impurezas, em excipientes e em métodos de fabrico. Sabe que isso é a base dos estudos dos estudantes de farmácia. Em que disciplina, em que unidade curricular, um estudante de medicina estuda isso? Não estuda. Portanto, não são especialistas nessa matéria, não sabem do que estão a falar. Esta é a questão. Portanto, vamos passar à frente disso, porque claramente estão a ler uns papers e a ver pela rama umas coisas para as quais não estão formados. Olha, Fátima, era a mesma coisa que eu vi para aqui falar de diagnósticos. Ou falar de uma intervenção cirúrgica qualquer, de uma abordagem qualquer do escafoide. Como é óbvio, eu não faria isso. E, portanto, é uma matéria para a qual não estão preparados, não têm qualquer formação nessa matéria, mas têm vindo a dizer alguma coisa. O que importa aqui é um aspecto que está internacionalmente garantido. Bioequivalência dos medicamentos. A bioequivalência dos medicamentos consegue, através de bases técnico-científicas robustas, que vêm desde os Estados Unidos, são adotadas na Europa através da Agência Europeia do Medicamento, também aqui em Portugal. Temos em Portugal, e é importante que se diga, um coautor da guideline europeia sobre bioequivalência. Muitas vezes nós assumimos a nossa pequenez. Não, nós tivemos na base do estabelecimento da guideline europeia de bioequivalência. E, portanto, nós temos, hoje em dia, garantias do sistema de avaliação e de supervisão do medicamento a nível europeu, onde Portugal se integra. Nós temos garantias de que não temos nada a temer em relação à bioequivalência. Portanto, o Sr. Bastonário acha que os farmacêuticos estão em condições de poder trocar a prescrição de determinado princípio ativo na receita final, na farmácia, porque estão em condições de avaliar a segurança do genérico em causa? Não se trata de trocar. Trata-se sim de as autoridades garantem a todo o sistema de saúde a qualidade e a segurança e a bioequivalência dos medicamentos genéricos. É inadmissível falar de eficácia terapêutica do medicamento genérico e ter dúvidas sobre ela. Obviamente, eles são bioequivalentes sobre o medicamento de marca. Mas são todos iguais, todos os princípios ativos, há várias marcas de genéricos. Há genéricos fabricados na Índia, claro. Há genéricos fabricados na Europa. Claro que sim. O controle de qualidade é todo o mesmo? Claro que sim, quer ver. Mas essa coisa, isso também é um mistificar uma situação. Sabe que uma fábrica na Índia, para poder produzir genéricos, ou quaisquer que sejam medicamentos, genéricos ou de marca, para produzir medicamentos, vamos dizer assim, para a União Europeia, qualquer que seja o país, tem que ser devidamente auditada. Tem que ser previamente avaliada por uma entidade reguladora da União Europeia para autorizar esse local de fabrico. Deixe-me ir novamente aqui, se me dá licença. Sr. Bastonário, Sr. Bastonário dos Farmacêuticos diz que os médicos não sabem do que falam. Eu respeito muito o Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, mas, no fim, os portugueses decidirão quem sabe do que fala e quem apresenta provas científicas.
Repare, é evidente... Mas os portugueses também não estão em condições de saber quem é que sabe avaliar o produto em si, não é? É uma questão de ver a nós vamos formação. mostrar... Há uma coisa que é verdade.